Neemias, capítulo 1, do 1 ao 4. Eu quero trabalhar com vocês algumas lições que a gente extrai aí da vida de Neemias. É bem verdade que são muitas lições. O livro é um livro muito bom. Neemias 1, do 1 ao 4. Lerei aqui na minha versão, mas está sendo projetado também para os irmãos acompanharem aí a leitura, tá bom? Assim nos diz a palavra do Senhor. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e a orar perante o Deus dos céus. Que o Espírito Santo de Deus abra nosso entendimento para compreender as verdades do Senhor contidas aqui nesse texto. Quero extrair pelo menos algumas lições na vida de Neemias, fazendo algumas observações desses 4 primeiros versículos do livro de Neemias. O livro de Neemias é um livro extraordinário, é um livro muito rico em lições. Quando a gente começa a estudar, a gente vai aprendendo muita coisa nesses capítulos que nós temos aqui. Então, nós não iremos esgotar as lições na vida de Neemias aqui, que nós temos para extrair para a nossa vida, apenas em 4 versículos, mas nesses 4 primeiros versículos nós já temos aqui riquezas, lições profundas que nós precisamos trazer para a nossa vida, aplicar a nossa vida. É um livro extraordinário porque é um livro que vai falar de restauração. E aí a gente vai ver restauração na vida das pessoas, na vida espiritual das pessoas, restauração na família. Nós vamos ver restauração na igreja, restauração na sociedade. Nós temos lições que se aplicam falando da restauração, porque é um livro que vai tratar exatamente disso, da restauração da cidade de Jerusalém, dos muros ali de Jerusalém. O livro de Neemias também é um livro que foca na liderança. Aqueles que querem estudar sobre liderança, o livro de Neemias é um dos primeiros livros a se pensar. Nós vamos ver que o livro vai traçar algumas estratégias para a vida de liderança, né? Nós vemos aqui lições importantes sobre como planejar uma ação de trabalho. Nós vemos também aqui como organizar o nosso tempo e também os recursos que nós temos, ainda que sejam recursos escassos, como nós podemos fazer a gestão disso, como integrar nossas tarefas às tarefas de outras pessoas, na verdade unindo essas atividades, como podemos motivar outras pessoas que estão enfrentando às vezes o desânimo, estão desencorajadas, como avaliar os resultados. Então, o livro de Neemias muito nos ensina sobre essa questão da liderança. Nós temos lições extraordinárias aqui da liderança, inclusive como nós devemos lidar com as oposições.
Diga-se de passagem, lidar com a oposição não é uma tarefa fácil, porque às vezes a oposição ela se levanta de maneira muito violenta, não só com acusações, mas às vezes em vias de fato. Então, como a gente lida com as oposições, uma vez que Neemias está lidando aqui com diversos estilos de oposição, né? Como ele enfrentou. Então, o livro de Neemias nos ensina muito a respeito disso. A vida de Neemias, irmãos, nos ensina que o verdadeiro líder, ele é aquele que abre mão do seu conforto pessoal para servir a Deus e servir aos outros irmãos. A gente aprende que muitas vezes servir a Deus requer de nós abrir mão do nosso próprio conforto, sair da nossa zona de conforto para servir a Ele e servir também aos irmãos. Nem sempre servir ao outro é uma tarefa fácil. Às vezes servir ao outro vai ter que nos deslocar do conforto para enfrentarmos adversidades e assim poder abençoar a vida de outras pessoas. A vida de Neemias nos ensina isso, que o verdadeiro líder, ele abre mão do seu conforto para servir a Deus e servir a vida de outros irmãos. E aqui eu quero pensar com os irmãos, fazer algumas observações aqui com os irmãos. Na verdade, são 5 observações que eu quero fazer aqui nesses 4 versículos que nós lemos. Observações que nos trarão lições para as nossas vidas, extraídas da própria vida de Neemias. A primeira observação que eu quero fazer aqui diz respeito ao nome de Neemias, ou ao significado do nome de Neemias. O texto começa dizendo, no verso 1, palavras de Neemias. Há uma identificação de que o autor deste livro aqui é Neemias. As palavras são de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Então, aqui quem está escrevendo, pelo menos na forma literária que o texto está, é o próprio Neemias. Ele está trazendo relatos. Mas, Neemias, qual é o significado desse nome? Qual é o significado hebraico deste nome? Quando nós vamos para o significado de Neemias, nós vamos ver que Neemias, na língua original, significa confortado por Deus. Alguém que é confortado por Deus, ou alguém que é consolado por Deus, ou também traz o sentido de aquele que consola. E é interessante essas duas concepções, sentidos do nome aqui de Neemias, porque tanto a ideia de que Neemias significa, o nome significa aquele que é consolado por Deus, ou aquele que consola, é significativo, é por demais significativo. Por quê? Porque o significado do nome de Neemias diz muito do caráter do próprio Neemias. Ele não simplesmente carregava o nome com o significado. O seu próprio caráter, o seu próprio estilo de vida já apontava para o significado que seu nome carregava. Ele vivia de acordo com o sentido do seu próprio nome, o significado do seu próprio nome. Então, Neemias, ele era, por natureza, pela postura, pelo caráter, pela ação, pela iniciativa que nós vemos no livro aqui de Neemias, ele era um consolador. Ele era alguém que era consolado por Deus, e alguém que também, por meio dessa consolação dada por Deus, era alguém que consolava as outras pessoas. Quando eu me deparei com o significado do nome de Neemias, um texto me veio em mente. Porque, assim como Neemias, a igreja ela é chamada para exercer o seu papel de consolação, o seu papel de consolar aqueles que sofrem neste mundo. E qual foi o texto que me veio à mente? O texto de 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 6, quando Paulo vai nos dizer o seguinte:
em 2 Coríntios 1, do 3 ao 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Olha que coisa interessante, Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, nós já tivemos a oportunidade até de fazer uma exposição desse texto. Paulo está dizendo que nós somos consolados por Deus em nossas tribulações, e nós somos consolados por Deus em nossas tribulações com um propósito. E qual propósito é esse? Consolar também aqueles que sofrem, aqueles que passam por alguma dificuldade, aqueles que enfrentam algum tipo de sofrimento. Então perceba que nós, em nossas tribulações, nós, em nossos sofrimentos, somos consolados por Deus, e com as consolações que nós recebemos da parte de Deus, nós temos condições, capacidades para abençoar outras pessoas, consolando os seus corações. Somos consolados para consolar aqueles que sofrem. Esse é o papel da igreja. Nós somos chamados, irmãos, este mundo, para consolar os que sofrem, porque nós somos consolados por Deus em nossos sofrimentos, em nossas dificuldades. Paulo diz que as tribulações que vêm sobre nós é para a nossa consolação. Isso quer dizer que nenhum sofrimento vem sobre nós que Deus não tenha a intenção de trazer para nós também o refrigério, o consolo. E qual é a finalidade? A finalidade é que, consolados, fortalecidos, encorajados por Deus, possamos também consolar, encorajar aqueles que enfrentam algum tipo de sofrimento. Neemias significa aquele que é consolado por Deus, e que com a consolação que recebe de Deus, é capaz também de consolar aqueles que enfrentam situações de sofrimento. Neemias, ele não só carregava um significado importante no seu nome, ele viveu de acordo com o significado do seu nome. Ele era alguém que buscava consolo de Deus. É só você analisar o versículo 4, o que é que ele faz diante das informações ou das más notícias que ele recebe. Ele busca o consolo de Deus. E o que é que ele faz? Quando a gente olha todo o livro de Neemias, vamos ver que Neemias está consolando e encorajando o seu povo que está em sofrimento. Então nós somos consolados por Deus com o propósito de consolar aqueles que sofrem. Como Neemias, nós temos a responsabilidade de consolar pessoas neste mundo. Meu irmão, minha irmã, nesse contexto tão difícil que nós estamos vivendo, de muitas perdas significativas, partidas de pessoas amadas e queridas, lutas, dores que muitos dos nossos irmãos têm enfrentado, eu tenho me colocado na função de consolador, eu tenho consolado pessoas, eu tenho me colocado na condição de ajudar aqueles que têm sofrido. Nesse período de pandemia, eu pude exercer isso, buscar consolar, buscar confortar alguém, buscar ajudar alguém. Então, essa deve ser a pergunta que nós precisamos nos fazer. Quem é a pessoa? Eu tenho me colocado nesse papel e nessa condição? Nós somos chamados com essa finalidade. A segunda observação, irmãos,
diz respeito ao interesse de Neemias pelo seu povo. Essa é a segunda observação que eu faço. A primeira, o significado do seu nome, que está associado ao próprio caráter de Neemias, aquele que era consolado por Deus e que também consolava a vida de outros irmãos. E qual é a segunda observação que eu faço aqui? A segunda observação, ela diz respeito ao interesse de Neemias pelo seu povo. Olha o que o versículo do 2 ao 3 tem a nos dizer. O texto diz assim: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas das cidades queimadas. Aí eu chamo a sua atenção para o verso 2. O verso 2 diz que quando ele tem contato com pessoas queridas que vieram de lá, ele vai buscar informação a respeito disso, ele demonstra interesse. Neemias é um homem que se importa, é um homem que se importa com o seu povo, é um homem que se importa com a situação do seu povo, é um homem que está preocupado com a condição de vida do seu povo. Ele faz perguntas a respeito do seu povo, da situação, da realidade do seu povo. Ele está questionando exatamente o seu povo. Hernandes Dias Lopes, fazendo um comentário sobre esse texto, sobre essa passagem, Hernandes Dias Lopes, ele diz que fazer perguntas pode mudar a sua vida. A vida de Neemias, ela nunca mais foi a mesma depois que Neemias fez essa pergunta: como vai o nosso povo? Como vai a cidade de Jerusalém? Como vão aqueles que sobreviveram? A vida de Neemias nunca mais foi a mesma depois dessa pergunta. É aí que faz o sentido aquilo que o comentarista afirma, que fazer perguntas pode mudar a nossa vida de maneira radical. Queridos, é preciso entender que quando você toma conhecimento de um problema, você toma ciência de um problema, você então se torna responsável diante de Deus na solução daquele problema. Você já parou para pensar nisso? Que quando você toma ciência de um problema, alguém compartilha e você pergunta, eu pergunto a Tereza: Tereza, como é que está você? E Tereza, ela abre o coração dela e ela apresenta as lutas e as dificuldades. Eu tomo ciência dos problemas. Eu me torno agora responsável diante de Deus na solução desse problema. Você já parou para pensar nisso? Para refletir nessa condição? Se você, então, não está interessado, você não tem interesse em ajudar, o melhor caminho é não fazer perguntas. Se você não tem intenção de ajudar, não faça perguntas. Porque, irmãos, perguntar a alguém como alguém está, como vai, você precisa estar preparado também para ouvir o que aquela pessoa tem para dizer. E ouvir o que aquela pessoa tem para dizer nos levará a tomar ciência da realidade do problema dela, e tomando ciência do problema dela, nos tornamos também responsáveis diante de Deus para achar soluções para tal problema. Você vê como isso é tão, eu diria assim, complicado, porque nós vivemos uma geração de pessoas que não se importam, que não estão preocupadas com as outras. E nós vivemos tão preocupados conosco mesmo, com o nosso olhar voltado para o nosso umbigo, para a nossa necessidade, para os nossos problemas, que às vezes o nosso contato com o outro é um contato muito superficial, e por vezes quando nós perguntamos ao outro sobre como ele está, na verdade não é uma pergunta, é uma afirmativa. Jéssica, você está bem, né? É uma afirmativa. Isabel, você está bem, né? Perceba que
Isso às vezes sai tão automático da gente que a gente não está refletindo, porque às vezes a gente afirma já para alguém, porque perguntar para alguém como ela se sente, você abre o campo para que ela diga como de fato ela se sente. E às vezes, alguém dizer eu não estou bem, você tem que estar preparado. Perguntar, preparado para a resposta que vai ouvir e preparado naquele momento até para sentar com alguém, chorar com alguém, ouvir alguém e fazer parte de uma solução do problema de alguém. Mas a gente às vezes vive tão preocupado conosco mesmo e no corre-corre da nossa vida que a gente não tem tempo para o outro. Então a gente já chega afirmando: Kleber, você está bem, né? E das costas. Qual foi a vez que você sentou com o irmão ou esteve diante do irmão e perguntou como ele de fato se sente? Rosângela, como está você? Como você se sente? E parar para ouvir o que aquela pessoa tem para dizer. Porque nós precisamos, irmãos, se nós não queremos ajudar alguém e não estamos preparados ou não temos interesse em ajudar, não pergunte como está esse alguém. Se você não tem tempo, se você não tem disposição, se você não tem esforço para ajudar, isso evidencia uma verdadeira hipocrisia. Você não quer saber como alguém está, simplesmente você não tem interesse. Então, quando Neemias, ele pergunta, ele mostra que ele é alguém que se importa. Quando Neemias, então, ele ouve a resposta, ele soube da necessidade do seu povo, ele sentiu-se chamado para atender aquela necessidade. Perceba, Neemias, quando ele tem informação, ele pergunta, ele estava preparado para a resposta que veio, e quando ele tem a resposta da situação, Neemias se coloca como alguém responsável para achar uma solução para o problema que o povo enfrentava. Nós precisamos, irmãos, de homens e mulheres com esse perfil de Neemias nos nossos tempos, nos nossos dias, que estejam preparados para serem parte da solução de um problema. Neemias se sentiu responsável pela situação do seu povo. Nós temos que ter coragem para fazer perguntas acerca dos problemas que afligem a nossa vida. Coragem para fazer perguntas acerca dos problemas que atingem a nossa família, a nossa igreja, cidade, nação. Eu tenho feito alguns questionamentos, porque eu olho hoje a realidade da nossa igreja e tem algumas coisas que me preocupam. E eu começo a me questionar, e começo a entender que eu tenho responsabilidades na tentativa de achar soluções para os problemas. Nós estamos com uma igreja envelhecendo, irmãos. E eu não sei se você se deu conta disso. E quando eu digo que nós estamos com uma igreja envelhecendo, é porque onde está a nossa juventude? Cadê os nossos jovens? Quantos jovens nós temos? Você já parou para fazer essa pergunta? Quantos jovens nós temos na nossa juventude? Você conta de dedo. Onde estão os nossos juniores? A gente precisa reagir, fazer algo. Fazer algo para que tenhamos mais jovens, para que possamos fazer uma evangelização e tirar jovens do mundo e trazer jovens para Cristo. Não é tirar jovens de outra igreja, não, é tirar jovens do mundo. Então, eu tenho feito alguns questionamentos e tenho colocado isso diante de Deus, porque essa é uma preocupação que eu tenho. Porque, irmãos, o que vai oxigenar é isso, esse fluxo. Porque muitos dos nossos irmãos estão chegando a uma idade que já estarão no limite mesmo e muita coisa não poderão fazer. Mas nós precisamos de pessoas que continuem a obra. E onde estão essas pessoas? Olha ao seu redor. Então, mesmo vocês não tendo me perguntado, eu estou apresentando a vocês uma necessidade
para que vocês também se coloquem na condição de alguém que possa trazer soluções. Irmãos, Neemias, ele soube da necessidade. E qual era a situação do seu povo ali em Jerusalém? A resposta se encontra no versículo 3. O texto diz que a resposta à situação, a pergunta de Neemias, aponta para a situação da cidade. Havia insegurança, preste atenção. Anani, juntamente com seus companheiros, dizem que os muros de Jerusalém estavam derribados. A cidade estava desguarnecida, desprotegida, estava aberta, era um campo aberto para a violência, não havia segurança, os invasores poderiam entrar a qualquer momento, invadir a cidade e destruir famílias. Um povo sem segurança, meus queridos irmãos, se sente ameaçado, fragilizado. O texto também diz que eles estavam vivendo um contexto de injustiça. O texto diz que as suas portas estavam queimadas. Irmãos, para que vocês tenham uma ideia, as portas aqui não era simplesmente um lugar de entrada, não representavam apenas segurança, mas também aplicação da justiça. Por quê? Porque eram na entrada da cidade ou das portas que estavam ali, que os juízes julgavam as causas do povo. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um judiciário falido, não há justiça. Não há como fazer justiça. A situação do povo era de pobreza. Os restantes que não foram levados para o cativeiro, se acharam lá na província, estão em grande miséria. Irmãos, não existe nada mais triste, lastimável do que uma situação de miséria. O povo tinha voltado para Jerusalém cerca de 120 anos, mais de um século, desde que eles foram levados para a Babilônia, mas a pobreza ainda assolava o povo. Imagine aí, mais de um século de pobreza, desprezo. Eles eram desprezados. Além de viverem numa cidade sem segurança, sem justiça, além de estarem vivenciando a realidade da pobreza, eram também ultrajados pelo desprezo. Era um povo esquecido, um povo abandonado à sua própria sorte. E quanta gente, quantas comunidades vivem também abandonadas à própria sorte, esquecido pelo poder público, esquecido por nós como igreja, e vivem aí à própria sorte. Então, Neemias, ele se importava. E o que é que indica que Neemias se importava? Ele pergunta sobre o seu povo. Ele demonstra interesse sobre o seu povo. Irmãos, temos mostrado interesse sobre o nosso povo, os nossos irmãos, nossa família. Temos nos importado. Terceira observação que eu quero fazer. A terceira observação diz respeito à reação de Neemias à notícia recebida do seu povo. A reação de Neemias à notícia recebida do seu povo. Quando Neemias recebe todas essas informações que nós temos no versículo 2 e 3, o verso 4, ele começa a dizer: depois de ouvir estas palavras, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, continuei a jejuar, a orar perante o Deus dos céus. Então, ele recebe. E qual é a reação? Neemias, ele pede informações sobre o seu povo, ele pede informações sobre Jerusalém. As informações dadas por Anani não eram boas informações, eram más notícias. Isso causou uma grande tristeza no coração de Neemias. Perceba que nós estamos vivendo um contexto de más notícias, constantemente chegando más notícias, como eu compartilhei com os irmãos. Hoje a nossa família foi vivenciada com essa má notícia da partida de um tio meu. Então, a gente vivencia constantemente más notícias. Aqui é o contexto do povo, está vivendo lá essas más informações. Neemias está recebendo essas más notícias. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, o que me chama a atenção é que Neemias, ele desfrutava de conforto, de uma posição de honra no palácio de Susã.
Aqui o palácio era um dos refúgios do rei Artaxerxes I, no período do inverno. É uma grande fortaleza ali. Ele era copeiro do rei Artaxerxes I. O rei Artaxerxes, ele era o rei da Pérsia e era alguém que confiava às mãos de Neemias a sua própria vida, irmãos. Naquela época existia muita traição, porque havia um desejo muito árduo pelo poder. Então, o método que era utilizado naquela época para tirar um tirano do poder, um déspota do poder, era através do envenenamento. Então, existia muito envenenamento. Então, o copeiro era a pessoa que cuidava da vida do rei. Por quê? Ele era responsável por provar os alimentos que iam à mesa do rei, antes do rei provar. Então, se o rei queria beber uma água, o copeiro provava da água primeiro. Um vinho, ele provava do vinho primeiro. O alimento, ele provava primeiro. Se a comida tivesse envenenada, o copeiro morria e salvava a vida do rei. Neemias era esse homem. Ele não era apenas um mordomo, mas ele agia como se fosse uma espécie de primeiro-ministro, um conselheiro do rei. Alguém que o rei depositava a vida, confiava a própria vida na mão de Neemias. E Neemias então tinha privilégios. Ele desfrutava de honras. Ele não é qualquer uma pessoa ali, qualquer servo. Ele é um servo que desfruta de privilégios, de honras. Era o braço direito do rei. Neemias, apesar de viver no conforto, e é isso que me chama a atenção, ele estava preocupado com aqueles que viviam na miséria. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Neemias poderia simplesmente não ter nenhum interesse de saber como estava seu povo. Afinal de contas, Neemias nasceu no cativeiro, no período do cativeiro. Ele não conhecia sua terra natal. Cresceu e foi acostumado em um ambiente totalmente diferente. Então ele poderia simplesmente ignorar a situação do seu povo. Mas não é isso que nós vemos. Neemias, mesmo desfrutando de uma posição de honra, Neemias está preocupado com aqueles que viviam em miséria. E isso, irmãos, é muito significativo para nós. Por que isso é significativo? Porque nós temos uma tendência de nos esquecer daqueles que sofrem quando nós estamos vivendo em uma situação favorável, em uma situação confortável. Nós temos uma tendência de nos esquecer daqueles que estão passando fome, quando a nossa despensa está repleta de alimentos. Nós temos tendência de olvidar daqueles que estão em situação de miséria, quando a nossa situação ela é favorável. Esquecer que tem gente desempregado, quando a gente tem o nosso emprego e recebe o nosso recurso, sabe? Quando nossa situação ela é confortável, ela é bem, nós temos uma tendência a nos esquecer, a não nos importar, não se preocupar. Neemias estava na condição de honra, e ele se preocupa com aqueles que estavam vivendo na miséria. Neemias foi um homem de coração aberto e sensível aos problemas dos outros. Ele não precisava se preocupar com o problema dos outros, afinal de contas a vida dele era regalada de bens. Mas ele está preocupado com o problema dos outros. Neemias, ele demonstra ser um servo de Deus. Ele estava servindo o rei da Pérsia, mas ele também estava disposto a servir o seu povo que estava na miséria. Neemias, como dissemos, nunca tinha conhecido a cidade, sua terra, a terra dos seus pais, mas ele ainda se importava com a cidade dos seus antepassados. A ideia é que os problemas da cidade também eram os seus problemas. O problema do povo também era o seu problema. A dor da sua gente também era a sua dor. O sofrimento do seu povo também era o seu sofrimento. A miséria do seu povo também era a sua miséria. Sua preocupação, então, era poder ajudar aqueles que estavam sofrendo.
Ele é um homem que tem conhecimento, é um homem que tem influência, é um homem que tem poder. E isso não o afastou daqueles que estavam sofrendo. Ele está preocupado, ele quer ajudar. Irmãos, Deus tem nos abençoado, mas Deus não nos abençoa para que a gente possa simplesmente desfrutar das nossas bênçãos, entre nós e com a nossa família. Deus nos abençoa para que a gente também possa ser bênção na vida de outras pessoas. Eu fico às vezes imaginando pessoas com poder aquisitivo às vezes limitado, recursos baixos. Quando a gente faz uma campanha de arrecadação de alimentos, são as primeiras pessoas a contribuírem. Às vezes tiram da despensa. Às vezes é 1 quilo de alimento que sabe que vai fazer falta, mas o prazer de poder ajudar. E muitas vezes dizem assim: eu tenho 2 quilos, mas há quem não tem nenhum quilo. Sabe? Mas nós também temos gente que tem poder aquisitivo e que também tem abençoado. Porque sabe que Deus tem abençoado para que sejam bênção. Que possa abençoar, irmãos. Deus não nos dá para que simplesmente sobre recursos. Ele nos dá para que o que sobra seja direcionado a abençoar outras pessoas. Deus não nos coloca em uma condição de honra para vivermos alargados alegremente com o que temos, mas Ele nos coloca em condição de honra para sermos bênção na vida daqueles que estão vivendo situações desfavoráveis. Quarta observação que eu quero fazer aqui nesse texto. Essa quarta observação diz respeito à atitude de Neemias frente ao problema. Ele sentiu na pele a dor do seu povo. A atitude de Neemias aqui. Ele sentiu na pele a dor do seu povo. Verso 4. Olha o que o verso 4 diz: depois disso ouvi estas palavras, sentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e a orar perante o Deus do céu. Ele lamentou, ele chorou, ele sentiu na pele. Nós chamamos, irmãos, essa atitude de Neemias de empatia. Empatia, irmãos, é se colocar no lugar do outro. Empatia é trazer para si a dor que o outro sente. É tomar parte do sofrimento de alguém. É tomar parte da dor de alguém. A situação difícil do seu povo fez chorar. Neemias chorou porque ele se sentia parte da situação de sofrimento do seu povo. A dor do seu povo também era a sua dor, e ele chorou, ele lamentou. O texto diz que ele sentou e chorou. Isso me leva a lembrar da ordem de Paulo, do imperativo de Paulo em Romanos capítulo 12, verso 15. Quando lá em Romanos 12, verso 15, Paulo nos ordena: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Paulo está dizendo aqui na palavra, a ideia aqui desse imperativo é que nós precisamos afetar a vida do outro de maneira significativa e permitir que sejamos afetados pela vida do outro. A ideia é que nós precisamos nos alegrar, partilhar do sofrimento e também da alegria, alegrar com quem se alegra e chorar com quem choram. É fazer parte, é partilhar, é tomar partido dos sentimentos do outro, da alegria do outro, do sofrimento do outro. Isso é empatia. Ô irmãos, quanto tempo faz que você não chora com seu irmão ou pelo seu irmão que sofre? Você consegue se recordar de um dia, de uma vez que você chorou
com o irmão que estava enfrentando dificuldades, que o sofrimento dele cortou sua alma, e quando você percebeu, seus olhos eram tomados de lágrimas. Você consegue se recordar de um momento em que você passou tempo em oração, dizendo: Senhor, olha para a causa do irmão fulano, da irmã Beltrana. Senhor, olha para a causa de Tânia. Olha para a causa de Natal. Oh Senhor, olha para a causa de Wallace. Você consegue se recordar de qual foi a última vez que você pôde chorar pelo sofrimento do seu irmão, que pôde sentir na pele a luta, a dificuldade, a dor desse seu irmão? Infelizmente, irmãos, há pessoas em nosso meio com sentimentos congelados, frios, em que às vezes alguém compartilha a sua dificuldade e aquilo nem sequer mexe, incomoda. Não é a ideia de absorver o problema do outro, porque se você absorve, você vai adoecer, você não vai ter muito o que ajudar. Mas a ideia de se colocar, sentir e entender que você faz parte ali, como instrumento de Deus, na solução para o problema daquela pessoa, orando por ela, orando com ela e chorando com ela. Infelizmente, nós temos pessoas assim, com sentimentos congelados, que não se importam, que não tomam partido do sofrimento do outro. Você é daquele que bate no ombro de alguém que está com dificuldade e diz: olha, eu estou contigo nessa luta, e a tua guerra é minha guerra, e a tua dor é minha dor, e o teu sofrimento é meu sofrimento, e eu só vou me sentir em paz depois que Deus trouxer uma resposta ao seu problema. Pô, irmão, não existe nada melhor do que a gente ter pessoas assim, que chega junto da gente e que diz: olha, estou contigo e não abro. Se tiver que chorar, a gente chora junto. Nós vamos enfrentar o sofrimento juntos. E são pessoas que de fato estão ali, nos dando suporte, nos sustentando em oração. Percebam que os problemas do seu povo levou Neemias a um profundo lamento. Ele lamentou muito. O texto diz que Neemias chorou e lamentou por 4 meses, irmãos. Ele lamentou por 4 meses o problema do seu povo. Se você analisar aí, foi do mês de Quisleu até o mês de Nisan, compreendendo aí 4 meses. Foi um lamento profundo. Sabe o que é um lamento que durou 4 meses? Ele está buscando resposta, ele está chorando, ele está jejuando. Nem sempre nós vamos lidar com a causa do outro, o problema do outro, que vai ser uma coisa que a gente ora hoje e amanhã já tem resposta. Às vezes vai ser uma causa que a gente vai passar tempo, vai demandar tempo, a gente ali junto, sustentando, fortalecendo, dizendo: olha, não desanime não, vamos vencer. E às vezes a pessoa já está ali exaurido: olha, vamos vencer, e a pessoa é revigorado. Nós precisamos disso, precisamos tomar parte, precisamos ter uma atitude de sentir na pele o sofrimento do outro. Quinta e última observação. Essa observação, irmãos, diz respeito ao que Neemias faz frente ao problema. Ele busca o favor de Deus no jejum e na oração. Verso 4: depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante ao Deus dos céus. Ele não só chorou, ele não só lamentou, ele também jejuou e orou. Queridos, qual foi a última vez que você parou para jejuar pela vida de alguém, pela dificuldade? Às vezes, quando a gente pensa em jejum, a gente sempre pensa em jejum voltado para a nossa causa, né? A gente
Vou fazer um jejum para Deus me abençoar, fazer um jejum para Deus trazer a bênção que eu quero. Mas qual foi a última vez que você se aplicou em jejum dizendo: Senhor, haja na vida de fulano, haja na vida de Beltrano, Senhor, somente o Senhor. Essa causa nós não podemos fazer nada, mas cremos que o Senhor pode fazer. Senhor, eu me aplico aqui em jejum para que o Senhor haja. Queridos, Neemias tinha muitos obstáculos pela frente. Se você for analisar em todo o livro, o que é que nós vamos perceber? Primeiro, olha os obstáculos que Neemias tinha pela frente. Ele era copeiro do rei, ele era um servidor público, mas ele precisava ir a Jerusalém, ajudar o seu povo, auxiliar o seu povo, e para isso ele precisava da autorização do seu soberano, do rei. Ele precisava de uma licença. Então ele precisava aqui da permissão do rei para fazer alguma coisa. Lembre-se que Neemias se sente como parte ou instrumento de Deus para trazer uma solução para aquilo que o povo estava enfrentando. Então ele precisava da permissão do rei. Neemias precisava mobilizar o povo, e mobilizar o povo não seria uma tarefa fácil. O povo está desanimado, o povo está desacreditado, o povo está desestimulado. Então trabalhar, movimentar um povo assim não é uma tarefa fácil. Ele também tinha como obstáculo o ataque dos inimigos. Havia adversários ali que desprezavam e estavam atentos para qualquer ação para tentar destruir Israel. Havia também a dureza da obra, não era uma tarefa fácil, irmãos. Ele precisava reconstruir um tempo muito curto e recorde, fazer toda aquela ação. Então só um milagre de Deus ali. E ele também encarava a pobreza e o desânimo do povo. Queridos, quais eram os recursos que ele poderia utilizar? Um povo pobre. Quantas vezes a gente se depara com situações assim, que a gente não tem recursos? A gente sabe o que tem que fazer e a gente olha, cadê o recurso? E quantas vezes a gente deixa de fazer como igreja alguma coisa, irmãos, porque a gente não tem recursos? Neemias, por essa causa, por esta razão, Neemias ora. Neemias jejua, ele está jejuando por esta causa, ele está colocando isso diante de Deus, irmãos. Queridos, para as causas perdidas, nós devemos buscar a força de Deus, por meio do jejum. É necessário que o nosso coração esteja se quebrantando, é necessário que venhamos nos humilhar diante da presença de Deus. Hernandes Dias Lopes diz que jejum é fome de Deus, é saudade de Deus, é alimentarmos da essência do pão do céu, em vez do símbolo do pão da terra. Devemos buscar. Então, para as causas perdidas, precisamos buscar o recurso de Deus por meio do jejum. Quais são as causas que você tem lidado? São causas perdidas? Quais são os impossíveis que você tem enfrentado? Jejum. Ore, como Neemias fez. Neemias foi um homem de oração. Ele cria no poder da oração. Durante 4 meses ele orou a Deus. E Deus moveu o coração do rei. Mas, irmãos, lembre-se, por 4 meses ele jejuou e orou. E Deus moveu o coração do rei. Ele orou e Deus abriu as portas e o milagre aconteceu na vida de seu povo. Não desista de orar agora. Não desista. Continue orando, continue jejuando. Coloque sua causa. Talvez um marido descrente, que você até já tenha perdido a esperança da conversão, transformação. Talvez já não encontre mesmo encorajamento para orar. Não desista de orar, continue orando e jejuando para que Deus quebrante esse coração e converta. Talvez é um filho afastado do Evangelho, não desista de orar, continue orando. Talvez sejam seus pais. Talvez a situação no casamento esteja difícil, não pare de orar, continue orando, intercedendo, jejuando.
para que Deus opere o milagre dele, por meio da oração e do jejum. Queridos, a soberania de Deus encoraja Neemias à oração. Ele esteja orando perante o Deus dos céus. Alguém já disse que os homens práticos são aqueles que oram antes mesmo de agir ou antes mesmo de ter algum recurso para agir. Como igreja precisamos aprender como Neemias, mesmo sem recursos, temos desafios e a resposta para isso é a oração, é o jejum, para que Deus abra as janelas dos céus e possa realizar milagres e a gente possa superar as barreiras e dificuldades da vida. Eu quero concluir destacando aqui algumas lições práticas para a nossa vida. A primeira é que nós precisamos exercer o nosso papel aqui na terra como igreja de Jesus Cristo, de consolar aqueles que sofrem. Irmãos, se coloquem na condição de um consolador, aquele que busca o consolo de Deus para consolar outras vidas. Segundo, assim como Neemias, precisamos ser uma geração de homens e mulheres que se importam, que tomam conhecimento de um problema e se tornam parte responsável diante de Deus na solução dos problemas. Terceira lição, precisamos ser pessoas de coração aberto e sensíveis aos problemas dos outros. E quarta lição, precisamos aprender a buscar o favor de Deus frente aos problemas, jejuando e orando de maneira fervorosa. E assim veremos a maneira extraordinária que Deus agirá em nosso favor.